Palavra aqui hoje e vou convidar a minha querida e amada mãe para vir fazer a oração. Então, vai cair para seu, amém? Amém. É hora de nós estamos cheios do Espírito, né? Já estamos, mas aí nós ficamos mais cheios ainda, né? É hora do nosso alimento, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. Estamos aqui mais um dia, Senhor Deus, diante de Ti, meu Pai querido. É uma razão, Senhor Deus, para nós sentirmos bem felizes, Senhor Deus, porque estamos engrandecendo Teu santo nome, Senhor Deus. É um prazer para nós estarmos aqui, Senhor Deus, toda segunda-feira, Senhor, engrandecendo Teu nome, meu Pai. Não só na segunda, Senhor Deus, mas todos os dias, Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar abençoando o nosso pregador da noite, meu Pai. Abençoa ele, protege, meu Deus, toda a família dele. Que ele seja iluminado, meu Pai. Que ele continue sendo essa pessoa maravilhosa, esse homem abençoado, Senhor Deus. Que tu tenha nos dado, Senhor Deus, o privilégio de estarmos aqui todos juntos nessa segunda-feira, meu Pai querido. Para que possamos ouvir a Tua palavra, meu Pai, e agradecer o Teu santo nome, Senhor Deus. Deus, nós te pedimos e te agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Pode tomar o teu assento, glorificando o nome do Senhor. Vou pedir para os irmãos pegarem a palavra nas mãos. Evangelho escrito por João, capítulo de número 8. Vou aproveitar a deixa para poder dar continuidade naquilo em que o Senhor colocou no meu coração. Eu fui tomar banho e assim que eu entrei no banho, veio alguma coisa na minha mente que tem a ver com o que foi dito aqui. Evangelho de João, capítulo 8. A nossa irmã, ela já fez a leitura desse capítulo, que fala sobre a mulher adúltera, a mulher que foi apanhada no próprio ato, cometendo um adultério, e a atitude daqueles homens que a trouxeram à presença de Jesus, porque eles desejavam que Jesus fizesse com que a lei de Moisés se cumprisse. E o cumprimento da lei de Moisés implicava na morte daquela mulher por apedrejamento. Entretanto, Jesus, que é o príncipe da paz, aquele que veio a esse mundo para revolucionar a nossa história e modificar os nossos dias, ele simplesmente vai agir como um advogado. Como foi dito aqui, ele não estava naquele momento nem a favor e nem contra aquela mulher ou aqueles religiosos que ali estavam. Muito pelo contrário, ele estava a favor da vida. O mais importante para Jesus é a vida. A história que as pessoas carregam é simplesmente uma história a qual elas carregam. Isso tudo tem a ver com a realidade dessas pessoas. Pode deixar, irmão. Tudo isso tem a ver com a realidade dessas pessoas, as formas como elas vivem. Jesus não está questionando a maneira de viver. Ele não está se colocando nessa posição, nesse exato momento. Ele está se colocando nessa causa, especificamente em favor à vida. Nós vemos logo no início que ele está indo para o Monte das Oliveiras.
E qual é o intuito de Jesus ao ir até esse monte, aonde as multidão o seguiam? O que o texto diz é que ele estava ali para os ensinar. A nossa consciência, para modificar a nossa maneira e a nossa forma de ver e de enxergar as coisas. Sendo assim, após Jesus dizer àqueles homens, no versículo 7, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Jesus sabia que ninguém iria fazer isso. Jesus sabia que todos que estavam ali eram pecadores. Ele jamais iria cometer um equívoco. Jamais ele seria surpreendido por alguém que então atiraria a pedra naquela mulher. Ele conhecia todos. Entretanto, após dizer estas palavras, ele simplesmente se aquieta e começa a escrever na areia. É o que está escrito. E parece que esse momento de silêncio de Jesus é justamente um momento de reflexão para aqueles homens que estão com as pedras. Às vezes nós não entendemos o porquê do silêncio de Jesus. Na maioria das vezes é porque Ele quer que nós venhamos fazer uma reflexão. Ele quer que nós venhamos aprender algo em relação àquilo que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. Então, o que se diz no versículo de número 9 é que nesse momento em que estes homens ouvem tais palavras, aquele que está dentre vós e que não tem pecado seja o primeiro a tirar a pedra, então estes mesmos, tendo sido acusados pela própria consciência, é o que está escrito aqui, saíram um a um, começando dos mais velhos até os últimos, e ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Então o interessante e o que nós vamos ver aqui é que as palavras de Jesus fez com que a consciência deles os acusassem. A consciência deles foi o árbitro, foi o juiz. É interessante isso, porque o nosso papel aqui não é o de acusar, nem muito menos o de defender, é o de transmitir a palavra, o Evangelho, e permitir que o Espírito Santo de Deus convença o homem do pecado, da justiça e do juízo. E veja, as palavras foram ditas por Jesus, e as palavras que saíram da boca de Jesus, elas não tornam vazias. Nós vemos a sua eficácia, ela cumpre com aquilo que lhe apraz, ela prospera na direção em que ela foi enviada. Ainda que eles estivessem com pedras nas mãos, ainda assim, vivendo a realidade de um outro sentimento, ainda assim, as palavras de Jesus conseguiram penetrar no ser de cada um deles, e ela cumpriu com o seu objetivo. O interessante é que as palavras de Jesus não penetrou com distorção, elas foram claras, eles compreenderam. E mais uma coisa eu aprendo aqui, que não importa a realidade que a pessoa esteja vivendo, se ela está feliz, se ela está irada, a palavra de Jesus, ela cumpre o seu objetivo em qualquer momento da nossa vida. E ela, quando vem, ela simplesmente não é modificada pela forma como nós nos encontramos. Mas escute isso:
Nós é quem somos modificados pela palavra de Deus. Porque o que nós assistimos hoje em dia são as pessoas, dependendo da realidade da qual elas se encontram ou elas estão vivendo, elas modificam a palavra de Deus a seu favor, a seu bel prazer. Mas não é isso que acontece quando a palavra viva, quando a palavra verdadeira de Jesus ela é transmitida. Ela não permite que isso venha a acontecer. Muito pelo contrário, a consciência daquele que tenta fazer isso, ela de alguma forma, ela o julga naquele momento e faz com que ele venha a ter uma atitude completamente diferente. Enfim, consciência, ensino de Jesus trazendo consciência. Porém, alguns ensinos de Jesus, essa é a parte que eu estava no banho, alguns ensinos de Jesus, eles parecem serem meio que controversos. Eles causam algum tipo de confusão na mente das pessoas. Algumas pessoas não conseguem aceitar. Muitas pessoas não conseguem compreender. Vira motivo de discussão mesmo. Porque para algumas pessoas não é aceitável a proposta do Evangelho para elas. Parece que não tem nada a ver. Porém, para muitos, o ensino de Jesus, alguns ensinos, não todos, parecem ser absurdos. Afinal de contas, a fé caminha na direção daquilo que seja o absurdo. Às vezes, ou a maioria das vezes, são incompreensíveis a nossa lógica humana, a nossa maneira de pensar e de refletir sobre os mais diversos assuntos abordados por ele. Porque nós já temos um padrão, nós já temos algum ensinamento que nós adquirimos aqui nesse mundo. Agora, por que isso acontece? Por causa da nossa imaturidade, da nossa falta de compreensão do propósito divino, e também por causa da nossa ignorância em relação à nossa vida neste mundo. Aquela ideia, qual o meu papel nesse mundo? O que eu estou fazendo aqui? O que realmente tem valor e carrega significado de vida? O que não tem valor e não carrega significado nenhum? Essas perguntas, elas têm que se formar na nossa mente quando nós passamos a ouvir Jesus. Como eu disse aqui, a gente já vem com alguns conceitos e preconceitos que foram estabelecidos aqui nesse mundo. A ideia de Jesus então é confrontar a nossa mente para que a gente venha ter a mente de Cristo. A ideia da metanoia diz exatamente isto: uma conversão na nossa mente, no nosso sentido. Paulo chega a dizer: não vos conformeis com esse mundo, com a maneira como o mundo é regido, é governado, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento, para que a partir desse momento nós venhamos experimentar aquilo que seja bom, agradável, aquilo que verdadeiramente carrega o significado de vida. Mas como eu disse aqui, parece que os ensinos de Jesus é meio controversos, porque quando nós ouvimos os ensinos de Jesus, parece que isso não nos leva em direção àquilo que é bom e agradável. E é por isso que a maioria das pessoas fogem da realidade do que sejam os ensinos de Jesus. Por exemplo, Pedro, ele chega para Jesus, Mateus capítulo 18, versículo 21 em diante, ele diz: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até quantas vezes, Senhor? Até 7 vezes? Essa ideia de Pedro
ela tem a ver com um conceito já pré-estabelecido na existência dele. Para ele havia um limite em que ele deveria exercer a arte do perdão. Depois desse limite, aí então ele estava livre para tomar a decisão que ele quisesse tomar, que afinal de contas era o que ele queria fazer. Porque parece que perdoar e perdoar vai fazendo com que a gente venha perder a nossa paciência. Mas o que Jesus quer é que a gente venha exercitar a nossa paciência. E aí então Jesus vai contrariar Pedro, dizendo a ele: eu não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Em outras palavras, Jesus está dizendo: não existe um limite. Você tem que fazer isso sempre. E quem anda com Jesus entende que tem que ser dessa maneira. Mas como eu disse, parece ser controverso o ensino de Jesus, porque aparentemente alguém está se dando bem e alguém está se dando mal. Parece que o que perdoa é o que está perdendo, e quem está ganhando é o que está sendo perdoado. Mas no pensamento de Jesus não é assim que está acontecendo. Quem perdoa está sendo modelado, trabalhado, moldado, ele está sendo preparado, forjado, ele está sendo transformado e aperfeiçoado em um verdadeiro cristão. Como que eu vou parecer com Jesus se eu não fizer o que Jesus me orientou a fazer? Veja que coisa interessante. Jesus, no sermão da montanha, estava no monte ali ensinando novamente, no capítulo 5. E quando a gente vê o sermão das bem-aventuranças, parece que não tem muito sentido para aquele que tem os conceitos e preconceitos que foram estabelecidos nesse mundo. Por exemplo, mais uma vez a multidão está com Jesus assentada, ele está ensinando, e ele diz: bem-aventurados são os pobres de espírito. A ideia de que só o nome pobre já carrega um significado negativo para a gente. Ninguém quer ser pobre, não importa do que seja. Eu não quero ser pobre. As pessoas querem ser ricas, também não importa do que seja, desde que eu seja rico. Essa é a ideia. Mas Jesus já começa desconstruindo algo, dizendo que bem-aventurado, ou mais do que feliz, que é o significado dessa palavra, mais do que felizes são os pobres. Aí alguém diz: não, está errado. Os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. E aí ele traz a ideia de que você pode ser pobre de espírito, mas isso não te afasta da verdadeira riqueza, que é o reino dos céus. E aí, como que uma pessoa pobre de espírito ela pode ganhar o reino dos céus, sendo que a maioria das pessoas investe alto para conseguir algo no reino dos céus, porque é o que é ensinado? Jesus diz: não. A pessoa que conhece a sua verdadeira carência, a sua verdadeira necessidade, a realidade a qual o seu espírito está vivendo, ele diz que é dessa pessoa o reino dos céus. Jesus ele começa a ensinar dizendo: bem-aventurados são os que choram. Aqueles que choram, a gente entende que feliz de verdade é aquele que está sorrindo. A gente até diz: aquele que sorri por último sorri melhor, porque a gente tem a ideia de que quem sorri, ainda que seja por último, ele está na vantagem. Mas Jesus está dizendo: não. Bem-aventurado ou felizes são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Porque aparentemente nem todo mundo que está sorrindo está sendo consolado.
E isso explica a realidade que muitas pessoas estão vivendo. Pessoas que tiram sua própria vida ou fazem escolhas completamente equivocadas e erradas, aonde elas passam a ter tudo e perdem o mais importante. E tudo isso acontece por quê? Porque a realidade desse mundo aqui, ela não tem como, de alguma forma, se comparar com a realidade de Deus. Os que choram, podem chorar porque têm a necessidade e a falta das coisas desse mundo, mas não porque tem a falta de Deus, porque Ele habita com o pobre, com o quebrantado de alma e de espírito. Bem-aventurados são os mansos, aqueles que, diante de uma realidade da qual eles estão vivendo, eles não agem com olho por olho e dente por dente. Aquelas pessoas que sofrem o agravo, e mesmo querendo fazer algo que elas sabem que na sua forma de ver deveria ser o correto a fazer, elas não fazem, elas se expõem, sofrem por causa disso, se passa como se fosse o mais fraco diante da situação da qual está vivendo, mas ele faz isso porque ele entende que a melhor coisa a se fazer, ele diz que os mansos, eles herdarão a terra, não aqueles que são valentes. Afinal de contas, há quem diga que o cemitério está cheio de pessoas valentes, de pessoas heróis. Eu gosto de Salomão porque Salomão diz que é melhor um cão vivo do que um leão morto. E às vezes a gente vive essa realidade. Você é um cão, amém, mas um cão que está vivo é melhor do que carregar o título de alguém que está morto. E aí a gente vai vendo a realidade desses ensinamentos de Jesus, dizendo que bem-aventurado é os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. E aí alguém diz assim para mim: não dá para ter misericórdia diante da realidade que eu estou vivendo. Mas ele diz: não, você precisa ter, porque isso tem a ver com você e não com o outro. O outro pode não entender o seu gesto de amor e de misericórdia, mas Deus entende. E o importante é que tudo aquilo que nós fazemos em relação ao reino de Deus, em relação à justiça de Deus, e isso tem tudo a ver com aquilo que vai refletir nas nossas vidas, e não na vida do nosso irmão. O que nós fazemos é exercitar a palavra de Deus para trazer consciência às pessoas, para que elas mudem a sua maneira e a sua forma de viver, para que elas possam alcançar aquilo que você já alcançou. Porque você só pode ter um comportamento como esse quando você já alcançou algo no reino de Deus. Quando nós fazemos o contrário, é porque ainda nós estamos distantes dessa realidade, independentemente de se estar numa igreja ou não, e de se conhecer o que está escrito ou não. E aí então ele vai ensinando, falando que bem-aventurados são aqueles que forem perseguidos. E a gente não consegue entender isso, porque a gente fala: como pode ser feliz uma pessoa que está sendo perseguida? Mas tudo isso tem a ver com a realidade do reino dos céus, com aquilo que nós estamos ganhando de Deus, e não daquilo que nós estamos ganhando dos homens. A gente se preocupa muito com aquilo que as pessoas elas nos dão como retribuição, como se elas tivessem de alguma forma elas tivessem que dar algo para nós que atendesse a nossa expectativa.
elas não vão fazer isso nunca. Quem faz isso é Deus. É Ele que satisfaz o desejo que está no nosso coração. Então, nos ensinos de Jesus, por exemplo, em Mateus 5,38, Ele vai falar que nós não devemos resistir ao mal, e qualquer um que bater na nossa face direita, nós também temos que oferecer a outra face. Mais uma vez, quem é que está pronto para isso? E como eu estava falando sobre esse assunto também essa semana, isso aqui não tem necessariamente a ver com uma agressão física, até mesmo porque para alguém te dar um tapa na face, você precisa fazer alguma coisa. Ninguém vai bater em alguém de graça, a não ser que essa pessoa ela tenha algum problema mental, alguma coisa do tipo, para agredir alguém sem alguém fazer absolutamente nada. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que diante da realidade da qual nós estamos vivendo, se a pessoa ela decidiu ter esse comportamento estranho contra a gente, então deixe que ela dê sequência a isso, porque isso tem a ver com ela. O que tem a ver com você é não ter a mesma atitude, nem ter o mesmo comportamento que ela. Ele diz que eu não devo resistir ao mal, eu não devo agir da mesma maneira e da mesma forma. E aí ele diz que até mesmo aquele que tentar tirar algo de você, você acaba permitindo que essa pessoa venha levar aquilo. E ele também traz a ideia de que aquilo que as pessoas estão tirando de você não é aquilo que tem valor de verdade. Porque o que tem de valor de verdade ninguém consegue tirar de você. Aleluia. O que as pessoas tiram da gente são coisas que a gente pode substituir em algum momento da nossa vida, mas aquilo que tem valor de verdade ninguém pode tirar da gente. E aquilo que as pessoas tiram da gente não tem como modificar a vida delas. Aquilo tem sentido na sua vida, porque o que dá sentido para a tua vida é aquilo que você tem dentro de você. E todas as coisas que você tem, por mais simples que sejam, elas ganham significado e sentido na sua vida, mas não na vida das outras pessoas. Elas podem colocar uma roupa bonita, podem pegar o carro, podem pegar isso e aquilo, mas elas vão continuar sendo as mesmas pessoas. Ele diz para nós amarmos aquele que nos odeia. Ele diz para nós amarmos os nossos inimigos, para nós bendizer aquele que nos maldizem. Ele diz para nós fazermos o bem àqueles que nos odeiam, para a gente orar por aqueles que nos maltratam e nos perseguem. Ele diz que nós devemos agir dessa maneira, e temos que fazer isso confiando no Senhor, porque o Senhor, Ele é o nosso juiz e o nosso advogado. Aleluia. Ele está assistindo todas as coisas, é Ele que retribui a cada um. Paulo chega a dizer em Romanos, capítulo de número 12, se teu inimigo tiver fome, dá a ele de comer. Então, esses ensinos parecem ser absurdos, mas não são, quando eles são compreendidos, quando eles são entendidos. Se ele tiver sede, dá a ele de beber. Ele diz que nós não devemos nos deixar ser vencidos pelo mal, mas devemos vencer o mal com o bem, que nós devemos abençoar e não amaldiçoar. Ele também chega a dizer: a ninguém torneis mal por mal, procurei as coisas honestas perante todos os homens. Aleluia. Manda a gente ter paz com todos os homens. E também ele diz para nós não darmos lugar à ira, porque o Senhor diz: minha é a vingança, e é eu quem recompensarei. Glória a Deus. Todos esses ensinos de Jesus traziam a seguinte ideia, pelo menos esses que eu estou dizendo aqui até agora, que nós, agindo assim, nós não iríamos atender
as expectativas do nosso adversário. Nós precisamos entender qual é o papel do nosso adversário nesse mundo e qual é o papel de Jesus aqui nesse mundo. O nosso adversário veio roubar, matar e destruir. Jesus, ele veio para trazer a vida. Então ele diz que agindo assim, nós não vamos estar atendendo às expectativas do nosso adversário, do inimigo. Porque o que o inimigo quer que nós façamos? Ele quer que a gente pague o mal com o mal. Ele quer que a gente venha ter esse comportamento egoísta. Ele quer que a gente venha assassinar as pessoas. Ele quer que a gente venha destruir as pessoas. Essa é a ideia do adversário. Quando nós vemos os religiosos com pedras nas mãos, ainda que eles estejam falando em nome de Deus, eles estão atendendo à expectativa do adversário. E o que Jesus está dizendo é que o nosso papel no mundo não é esse. É trabalhar em favor da vida, mesmo em detrimento à escolha daquelas pessoas que optaram pela morte. Isso é uma escolha delas. É por isso que se o teu inimigo tem fome, você dá ele de comer. Aleluia. Se ele tiver sede, você dá a ele de beber. Ele pode fazer o mal contra ele, mas nós não temos esse direito. Isso não nos foi dado. Ele disse: com vocês é diferente, vocês vão abençoar, vocês vão dar de comer. Em outras palavras, o que vier a acontecer na vida daquela pessoa não é responsabilidade sua, é responsabilidade dela. Naquele dia, aquela pessoa não vai ter desculpa dizendo: olha, eu vivi assim por causa dele ou por causa dela. Ele vai entender que foi uma escolha dele, que foi uma escolha dela. E o que vai contar para a gente é que mesmo diante dos agravos e das perseguições, nós permanecermos fazendo aquilo que era certo. E é por isso que está escrito: eu conheço as tuas obras, e eu trago comigo o galardão, a recompensa. Por isso que bem-aventurados são os que choram, são os que são perseguidos, por aqueles que não compreendem o valor da vida. A gente não dá comida com veneno para as pessoas porque nós entendemos o valor da vida. Nós não pagamos o mal com o mal porque nós conseguimos compreender a miséria das pessoas. Quando nós olhamos o cenário do qual nós estamos vivendo e que está à nossa volta, então nós passamos a ter um comportamento diferente. E esse comportamento diferente se dá porque nós estamos enxergando aquilo que as pessoas não conseguem ver. Nós estamos vendo as pessoas caminhando para um buraco. E o nosso papel nesse mundo não é ficar assistindo isso e fingir que nós não estamos vendo. O nosso papel é mostrar a direção, é ser luz para essas pessoas. Mas nós não podemos impedir essas pessoas de caírem dentro do buraco. Porque o cair dentro do buraco não é uma escolha nossa, é uma escolha das pessoas. Sendo assim, o que Jesus quer de mim, de você nessa noite? Se coloque de pé no teu lugar. O que Jesus quer de mim, de você nessa noite? Que nós venhamos abrir o nosso coração para os seus ensinamentos. Ele quer que nós não venhamos enrijecer nem endurecer os nossos corações. Ele quer que nós venhamos permitir com que a sua palavra ela venha cumprir o seu propósito, o seu objetivo nas nossas vidas. Ele quer que nós sejamos diferentes em relação a tudo aquilo que nós vemos acontecendo o tempo todo. E Ele quer que nós venhamos entender que ainda vale a pena fazer o bem, quando aparentemente todo mundo está fazendo o mal. Eu quero orar nesse momento. Eu quero pedir a Deus para que Ele nos dê graça. Eu quero pedir a Deus para que Ele venha nos fortalecer nesse tempo tão difícil do qual nós estamos vivendo. Quase impossível nós vermos o bem sendo feito. O que nós assistimos o tempo todo é maldade, crueldade e perversidade.
Em todos os lugares isso está acontecendo. Isso é noticiado todos os dias. Mas falta no mundo pessoas que queiram fazer o bem. É claro que tem pessoas fazendo isso, mas o número dessas pessoas são tão pequeno que a impressão que dá é que só tem gente má no mundo. Mas vamos orar e vamos pedir para que o Senhor, assim como convenceu aquele grupo de pessoas que estavam com pedra nas mãos, Ele venha convencer a muitos nesse mundo a optarem por uma escolha diferente. É tempo de nós nos desarmarmos daquilo que carrega o significado da morte e de nós nos apoderarmos daquilo que carrega o significado de vida. Senhor, obrigado por esta noite. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra, que ela vem com esse objetivo, Senhor Deus, de nos trazer conscientização, de nos fazer, meu Deus, compreender e entender qual é a Tua vontade para as nossas vidas, qual é a Tua vontade em relação a essa humanidade. Nós oramos, meu Deus, porque nós cremos no poder da oração, como já foi dito aqui, mas na maioria das vezes nós não vemos, parece que a nossa oração surtindo efeito, parece que não está, mas está, Senhor. O que acontece é que, embora nós estejamos orando, ainda assim as pessoas que estão recebendo a oração, elas continuam irredutíveis, obstinadas, seguindo na mesma direção, se desviando da Tua luz, da Tua presença, impedindo esse encontro de acontecer, Senhor Deus, porque foram convencidas que vida de verdade não é essa que o Senhor nos traz como ensinamento. Vida de verdade é a pessoa poder ser livre para fazer tudo aquilo que ela pensa, tudo aquilo que ela quer. É viver sem limites, Senhor. E não tem como viver assim, sem limites, estando na Tua presença. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço, mais uma vez, Senhor, nos alcance o Teu povo, alcance, meu Deus, a vida de homens e mulheres. Meu Deus, que haja agora um toque na nossa consciência. Meu Deus, que haja uma grande mudança, uma grande libertação, uma grande restauração. Que vejamos, meu Deus, os testemunhos, Senhor, da Tua palavra, do Teu poder, meu Deus, agindo com eficácia na vida de muitos, Senhor. Meu Deus, quebra as algemas, os grilhões, meu Deus, as cadeias que prendem o Teu povo. Nós oramos repreendendo toda ação do inimigo, Senhor. Que o inimigo, meu Deus, ele venha se frustrar, que ele não venha ser atendido na sua expectativa, mas que nós venhamos a atender a expectativa do reino de Deus. Que o reino de Deus se alegre com cada um de nós, Senhor. Nos ajuda nessa caminhada, meu Deus. Que o Teu Espírito esteja conosco, que os Seus anjos estejam nos guardando, meu Deus. Em nome de Jesus, nos abençoa com saúde, com paz, com vida, com esperança, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós queremos vencer o mal com o bem, mas para fazermos isso, Senhor, nós precisamos da Tua ajuda. Sem o Senhor, nós não iremos conseguir. Por isso, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor Deus, a sermos pessoas melhores. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O interessante foi que aquelas pessoas poderiam atirar a pedra naquela mulher, mas se ela não tivesse ouvido a voz de Jesus ali, ela morreria. E é isso que nós vamos louvar agora. Se nós não ouvirmos a voz do Senhor, nós morremos, porque Ele é a vida, é Ele que nos traz paz, é Ele que nos liberta do pecado. E nós agradecemos todos os dias por esse milagre da vida. Aleluia, Jesus. Que nós possamos ouvir somente a voz do Senhor. Tua voz, Senhor, faz tremer o